Seguindo então, pessoal, tá? A gente já criou as tabelas, tá? Aqui eu não atualizei, mas a gente tem 3 tabelas aqui, tá? Não criei as 5, tá? Porque eu tô só fazendo o exemplo aqui, depois vocês têm que criar todas as tabelas pra gente utilizar o banco. Bom, criei as tabelas, tá? Mas eu precisei fazer uma modificação no meu banco, ou então criei uma tabela errada, botei nome errado, alguma coisa assim, tá? O que que eu posso fazer então? A gente pode apagar uma tabela, tá? Então, vou botar aqui apagar a tabela pedido, tá? Não, antes de apagar a tabela pedido, eu vou tentar apagar a tabela vendedor, tá? Depois vocês já vão entender por quê, tá? O comando para apagar a tabela é o comando drop table, tá? Se vocês olharem lá na apostila, ele tá aqui, ó, na página 9, tá? Então, o comando é drop table e o nome da tabela, tá? Então, se a gente vai tentar... Se a gente vai tentar apagar aqui a tabela vendedor, drop table vendedor. Tá? Ponto e vírgula aqui para separar os comandos, vou executar, tá? E ele me dá um erro, tá? Ele diz que não pode apagar a tabela vendedor porque ele tem outros objetos que dependem dela, tá? Por quê, gente? Porque aqui a nossa tabela pedido, tá? Depende da tabela vendedor, né? Ele tem uma chave estrangeira aqui de vendedor, então eu não posso apagar a tabela vendedor com a tabela pedido fazendo referência a ela, tá? Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é apagar a tabela pedido, na verdade, tá? Que o comando é o mesmo, drop table pedido. Vou executar, tá? E aí, agora sim, ele me deu sucesso, tá? Vou atualizar aqui para vocês verem, ó, tá? Não tenho mais a tabela pedido agora. Agora, se eu quiser, eu consigo apagar a tabela vendedor, ó, tá? Então, agora sim, ele me deu sucesso. Se eu atualizar aqui, tá? Tenho só a tabela cliente, tá? Ah, arrumei aqui, vou criar de novo. Espera aí que primeiro eu tenho que criar a vendedora aqui. Vou criar a tabela vendedora aqui, tá? E agora eu vou criar a tabela pedido também, tá? Então, eu volto a ter as minhas tabelas aqui, tá? Mas vamos supor... eu criei, eu já tenho meu banco funcionando, tá? O banco já tá populado, já tem registros e tudo mais. E eu me dei conta que eu preciso de mais uma informação, tá? Vamos supor lá, ó, lá em cliente, agora eu preciso do número do celular desse cliente, tá? Do telefone desse cliente, do WhatsApp desse cliente, tá? Se eu apagar a tabela cliente para refazer ela, eu vou perder todos os meus registros da tabela cliente, tá? Então, isso não é uma opção. Depois que a gente já tem coisas no banco, tá? A gente não pode ficar simplesmente apagando as tabelas assim do nada, porque aí a gente perde tudo que a gente tem, né, de registro já no banco, tá? Então, para isso, existe também o comando alter table, tá? Ele não tem na apostila, mas eu deixei o link aqui para vocês, tá? Do W3 School. Esse W3 School é maravilhoso, tá? Se vocês ainda não usaram ele, tá? Ele é maravilhoso e ele tem toda a parte de SQL aí para vocês também, tá? Então, a gente tem lá o comando alter table, tá? Onde eu consigo adicionar colunas e apagar colunas, tá? Eu vou usar ou o add column, tá? Ou então o drop column, tá? O add column agora ele nem precisa mais botar o column aqui, né? Eu posso usar só o add, tá? Então, vamos adicionar uma coluna lá na tabela cliente chamada telefone, tá? Então, vamos lá. Adicionar a coluna telefone na tabela cliente, tá? Então, o meu comando lá, ó, é alter table, o nome da tabela, table name, tá? O nome da tabela, que é a minha tabela cliente. Aí eu vou fazer o que? Eu vou adicionar uma coluna, tá? Então, eu vou usar aqui, ó, o add, depois vai o nome da coluna, tá?
que vai ser a coluna telefone. Depois, o tipo de dado, tá? O nosso telefone aqui vai ser um varchar de tamanho 15. 15 cabe, tá? Então, se eu executar aqui, ó, tá? Ele diz que executou um alter table e retornou sucesso. Como é que eu vejo a estrutura da minha tabela, tá? Se eu vier aqui em cliente, aqui, ó, columns, eu consigo ver todas as colunas da tabela cliente, ó. Então, aqui já tem também a coluna telefone aqui, tá? Toda a estrutura a gente consegue ver por aqui, tá, gente? Tá? Posso adicionar, vou adicionar outra coluna aqui, ó. Adicionar uma coluna idade em vendedor. Então, alter table, vendedor, add, idade, do tipo int. Tá? Vou executar aqui. Tá? Deu sucesso. Se eu executar de novo, ó, ele vai me dizer que que a coluna idade já existe na tabela vendedor, tá? Então, a gente não consegue criar duas colunas com o mesmo nome, tá? Criei ali, vamos olhar se ela tá lá, né? Vendedor, columns, e tá aqui, ó, idade. Bom, mas tá, não quero adicionar a coluna, na verdade eu quero apagar uma coluna. Eu tinha um dado lá que não me interessa mais hoje, e eu quero apagar uma coluna, tá? Então, a gente vai apagar a coluna idade da tabela vendedor, tá? Como é que eu vou usar o comando, tá? O comando é o mesmo, tá? Alter table. A diferença é que ao invés de eu fazer um add, eu vou fazer um drop column aqui, tá? Então, eu vou lá em alter table, vendedor, drop column, idade. Tá? Vou executar. Me deu sucesso, tá? Se eu atualizar aqui, ó, a minha coluna idade vai deixar de existir. Se eu tentar executar de novo, ó, ele vai me dar um erro porque ele vai dizer que a coluna idade na tabela vendedor não existe. Tá? Então, ele não deixa a gente apagar coisas que não existem, tá, gente? Todos esses comandos que a gente viu, né? O create, o drop e o alter, eles mexem na estrutura da tabela. Até agora, a gente ainda não colocou nada no nosso banco de dados. A gente está criando só a estrutura, tá? Esses são os comandos de DDL, tá? De Data Definition Language. Certo? É SQL, a nossa linguagem SQL, os comandos de DDL da linguagem SQL, de definição de dados, tá? Obviamente que tem detalhes sobre eles, né, que a gente não vai ver agora, a gente vai deixar para ver todos os detalhes ano que vem. Esse ano é só para vocês terem uma base do SQL e conseguirem juntar, né, os conceitos de SQL com a disciplina lá de LPW. Certo, gente? Agora, depois, no próximo vídeo, a gente vai começar a trabalhar com dados mesmo, tá? Não mais com a estrutura da tabela. Pessoal, esqueci de um detalhe, tá? Como é que vocês vão me mandar os exercícios, tá? Como é que vocês vão responder as tarefas, tá? Eu não quero ver o banco de vocês, eu não quero ver prints. Eu quero ver o quê? Eu quero ver esse conteúdo aqui, ó. Tá? O script que vocês criaram para realizar as atividades, tá? Com os comentários, obviamente, do que o comando tá fazendo e o comando embaixo, tá? Então, a gente pode, por exemplo, aqui, ó, salvar tudo que a gente tem digitado até aqui, tá? Como eu encerrei aqui agora a parte de DDL, tá? Eu vou salvar esse arquivo. Como é que eu faço, ó? Tô vendo que tem aqui um disquetezinho, tá? Save file, tá? Ele aqui tem onde ele vai salvar, ele tá salvando no desktop aqui, tá? Eu coloco aqui em cima mesmo o nome do arquivo, tá? Que vai ser SQL DDL exemplos, tá?
E aí ele vai salvar, obviamente, no formato SQL, tá, gente? Mas vocês podem salvar, por exemplo, em TXT, tá? Mas a gente quer que salve em SQL, tá? SQLDDL exemplos é o nome do arquivo. Venho aqui em Create, ó, e ele salvou o arquivo, tá? Se eu baixar aqui, ó, se eu abrir aqui, eu vou abrir com bloco de notas para vocês verem como é que ele fica, tá? Ó, a gente pode abrir com qualquer editor de texto, tá? O arquivo SQL, ó. Tá? Eu não preciso obrigatoriamente abrir lá no PGAdmin, tá? Vocês podem, inclusive, copiar e colar esse código no bloco de notas para salvar. Vocês podem copiar e colar esse código direto na tarefa lá no Moodle, tá? Eu só quero ver os comandos, tá? Só mostrei aí como é que vocês fazem para salvar o SQL, até porque isso vai ser interessante depois, né? Porque às vezes vocês vão precisar criar o banco em locais diferentes para testar, principalmente depois quando a gente estiver no if mesmo, tá? E aí vocês não vão estar executando no computador de vocês vão estar executando nos computadores dos laboratórios, tá? Aí vocês salvam o script lá que faz toda a criação do banco e população do banco, tá? E aí só executa ele lá, então é interessante que vocês aprendam a salvar o arquivo em SQL, tá? Mas vocês vão me mandar, pode ser no próprio bloco de notas, tá? Sem problema nenhum. Eu não quero ver banco, eu quero ver apenas os comandos SQL, certo?